Queridos, sejam bem-vindos. Queridos, eu que sempre odiei e sou da geração que odiava, eu não gosto nem dessa palavra, hein? Mas com argentino eu falava essa palavra, odiava os argentinos. Odiava e queria que ganhar de qualquer jeito. Continuo querendo ganhar, fechado? Então Libertadores, meu tricolor tem que amassar e na Copa do Mundo, na Copa América, Brasil tem que amassar. Porém, a geração que eu vejo hoje na Argentina é a geração que eu quero ter no meu time. E eu vou contar para vocês o porquê. São 4 evidências da seleção argentina, atual campeã do mundo, que eu quero ter no meu time. Meu time contrata fácil. Então, ó, linda a camiseta da Argentina, inegável. E claro que ter no meu time o Caleri contribui para eu ter esse amor. Hoje, um amor que não é mais enrustido. Estou tornando público a admiração e o respeito e verdadeiramente aí a inspiração que é a seleção argentina. Fechado? Se você concorda, digita aqui concordo. Se você não concorda, digita não concordo. E tá tudo bem. Independente disso, se inscreve no canal, clica no sininho para todo vídeo novo chegar até você rapidamente. Compartilha esse vídeo com quem fizer sentido. Vá até o final e depois me dá um feedback. Gostou do conteúdo? Essa analogia da seleção argentina, do perfil dos jogadores argentinos na sua empresa, faz sentido? Primeira evidência do porquê eu quero que o meu time contrata fácil tenha o comportamento da seleção argentina e não da brasileira. E eu falo sério. Ponto 1. Queridos, o amor pela pátria. Verdadeiramente eu sinto desde o momento do hino nacional o amor e a paixão verdadeira pela pátria. O quanto eles amam ser argentinos. E eu sinto isso, é impressionante, é de arrepiar. A paixão que gera uma comoção nos torcedores. O torcedor é apaixonado por futebol, como o brasileiro também é, mas a seleção brasileira é amada pelo povo argentino como a seleção brasileira não é. Nós sentimos no argentino esse amor. Imagina você tendo um time que ama a sua empresa, é apaixonado pela sua empresa e gera torcedores da sua empresa. Quem são? A própria família. Pina, como assim torcedores? Como assim o meu time pode gerar torcedores? Quando o seu time é apaixonado, ele chega em casa falando de você, falando da empresa, como é dentro da empresa, como foi o dia, e aí você começa a ter pai, mãe, irmãos, cônjuge, valorizando a sua empresa. Torcedores para que a meta seja atingida. Queridos, quando isso acontece, o extraordinário acontece junto. Um time engajado, feliz, apaixonado. Por quê? Porque a família fala, vai, e contribui, é o grande segredo das grandes empresas. É o grande segredo, é o que você vive dentro da empresa impacta dentro do seu lar. Queridos, o maior objetivo de todo ser humano deveria, e para muitos é, abençoar a família. Dentro da carreira, abençoar a família, fazer dinheiro para abençoar a família, para cuidar, para prover para a família. Imagina você tendo em casa torcedores verdadeiramente apaixonados pelo seu negócio, porque você tem jogadores no seu time com o perfil do argentino, que é apaixonado pelo que faz, principalmente quando veste essa camisa, que diga-se de passagem é linda demais. Segundo insight poderoso e importante para sua empresa, que é um perfil natural da seleção argentina, união, um pelo outro. Todos somos um. Queridos, não importa quem vai fazer o gol. Importa é a vitória. Queridos, quando alguém tá mal, o outro ajuda. O Messi não tinha uma Copa do Mundo. Vamos dar uma Copa do Mundo ao Messi. Imagina um time unido. Vamos bater a meta pelo nosso líder. Imagina um líder comercial tendo um time falando assim, vamos entregar a Copa do Mundo para você. Que isso? Loucura com doideira. Queridos, a seleção argentina dá aula disso. Qual é a meta? Vamos atingir a meta. É ganhar a Copa do Mundo? Vamos ganhar a Copa do Mundo.
É ganhar a Copa América? Vamos ganhar a Copa América. Como vamos ganhar? Unidos. Todos juntos bateremos a meta. E as metas individuais? Elas vão acontecer como consequência. Este é o grande segredo das grandes empresas, que têm grandes equipes engajadas, poderosas. Ó, faz sentido? Eles são assim. E o nosso país? E o nosso Brasil? E a nossa seleção? Comenta aqui. Queridos, terceiro insight poderoso e incrível que a seleção argentina dá aula. Respeito à hierarquia. Quer um time de alta performance? Modela a Argentina nisso. Quem é o nosso líder? Nosso técnico. E não vamos questionar. A Argentina tem os melhores jogadores daquele país. Um time de uma empresa tem que ter os melhores colaboradores daquele segmento, daquela função, daquela área. Fechado? Mas precisa ter respeito à hierarquia. Se eu não tenho respeito à hierarquia, é muito pajé para pouco índio. Queridos, quantas empresas se perdem? Porque existe um time de alta performance com muita capacidade técnica que não respeita a liderança. E aí a cultura fica totalmente quebrada, destruída, porque cada um tem ego e vaidade buscando o seu umbigo, indo para um lado totalmente diferente um do outro. Liderar líderes só é possível quando lideranças são humildes e vulneráveis para entender qual é o meu papel aqui. A seleção argentina dá aula sobre isso. Já sabemos esses três pilares poderosos, mas este terceiro ele é fundamental. Um time de alta performance só vai funcionar se respeitar a hierarquia. E isso exige inteligência emocional. Isso exige muita sabedoria e foco na visão positiva de futuro. Nunca esquecendo o que é mais importante para o grupo. E quando eu falo de homens competitivos, não é para qualquer um. Então, todos os técnicos argentinos são extraordinários, a comissão técnica são extraordinários em relação a liderar líderes. E você, tem sido um bom líder? Seu time tem respeitado a hierarquia? Tá claro, tá bem definido onde vocês querem chegar globalmente? Responde aqui, sim ou não. Quarto insight poderoso, e já começo falando uma palavra que eu gosto muito, honra. Mas antes de falar sobre honra, me honra aí, ó. Clica aqui no curtir, clica aqui no compartilhar, se inscreve no canal. Se estiver gostando, fica até o final. E se não estiver gostando, dá um feedback. O que eu tenho que fazer para melhorar? Mas olha só, honra. Como é importante você ter um time que honra o seu sobrenome. No caso da seleção, honra um país e honra o seu sobrenome. O quanto é importante ter no seu time pessoas que entregam o extraordinário por honra mesmo. Por falar, é assim que eu devo fazer, eu, Ivan Pina, vou entregar o meu melhor em honra ao sobrenome Pina. Como é importante ter um time que faz o seu melhor simplesmente porque é uma cultura que nasceu no lar. Queridos, recrutamento de seleção é muito importante. Recrutar e selecionar também é investigar como eles foram criados, educados e que crenças carregam da infância. Eu tenho certeza absoluta, todo técnico de alta performance, todo campeão do mundo, principalmente a seleção argentina, existe um estudo. Fit cultural, alinhamento de princípios e valores. Quem são os homens de honra? Eu só recruto quem honra. E a honra, ela é um hábito. É possível adquirir? Sim, mas eu só contrato quem já tem. Eu não tenho tempo de ficar ensinando alguém a ser honrado. Porque a desonra eu coloco no concorrente. Fechado? Então, analisa a seleção brasileira, os resultados dela, e analisa os resultados da seleção argentina. Analisa a disciplina dos atletas diferenciados, tipo Messi, da Argentina, que honra o que Deus deu, o corpo, e olha a disciplina como atleta, e olha a disciplina como atleta do Neymar. Diferenciados os dois, mas quem honrou as habilidades e os talentos que Deus entregou? O quanto é importante você recrutar, selecionar e ter no seu time candidatos, colaboradores, profissionais que honram. E a seleção argentina, mais uma vez eu digo, dá aula nisso. Fechado, queridos? Um grande beijo!